Irmãos, boa noite. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida essa noite, amém? As crianças que vão para o Kids, os pais podem direcionar elas para lá. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias comigo aí na carta de Paulo aos Filipenses. Estamos aqui numa série, iniciamos domingo passado, né? Uma série de exposições aqui dentro da carta de Paulo aos Filipenses. E hoje nós vamos para o nosso segundo sermão aqui dentro dessa carta. Filipenses, no capítulo 1, nós vamos ler dos versos 3 a 11. Louvado é o nome de Jesus por mais um domingo. Podemos estar reunidos como igreja, louvar o nosso Deus, ouvir da sua palavra, fortalecer a nossa fé e a nossa comunhão como parte da sua igreja. Filipenses, no capítulo 1, dos versos 3 a 11. Se puder diminuir só um pouquinho meu retorno. Filipenses 1, aí tá bom. Filipenses capítulo 1, dos versos 3 a 11. Todos encontraram? Nós vamos fazer a leitura, vamos orar. Depois, se os irmãos puderem ficar com a Bíblia aberta aí no texto, nós vamos expor o texto. Então é importante que os irmãos também criem sempre o hábito de acompanhar a exposição. Nós vamos expondo versículo a versículo. É importante que você confira aquilo que está sendo pregado e exposto. Filipenses capítulo 1, verso 3 em diante diz assim: Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplica por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo, pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Oremos ao Senhor. Pai, nós te damos graças por mais um domingo que nós podemos estar aqui, Senhor, como tua igreja, Senhor, reunidos para louvar ao teu nome, para ouvir da tua palavra, Senhor, para estar em comunhão com o teu povo, Senhor. Senhor, nesse momento a tua palavra vai ser aqui pregada. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor abra os nossos corações, Senhor, para as verdades da tua palavra, que o teu Espírito que aqui está, Senhor, trabalhe, Senhor, quebrantando, Senhor, cada coração presente aqui nessa noite. Que o teu Espírito que aqui está trabalhe, Senhor, aplicando, Senhor, de modo perfeito, Senhor, essa palavra ao coração do teu povo, Senhor, aqui. Nós te pedimos, Senhor, nos conduza e que o nome de Jesus, Senhor, ele possa ser aqui nessa noite, Senhor, glorificado, exaltado, Senhor, acima de todo e qualquer nome, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém. Você pode se assentar? Como está o ar aqui, irmãos? Geralmente o ar fica bem gelado aqui, né? Precisa baixar, precisa... Como está ali? Pode falar que daí a gente ajusta ali. Eu sei que ele é bem gelado perto aqui. Tá muito gelado? Tá quente ou tá geladão? Aí não? Certo? Ele tá oscilando lá? Só dá uma olhada para nós se ele tá oscilando assim. Se ele tá oscilando de cima para baixo ali. Aí alguém dá uma olhadinha para nós lá. Só para a gente ajustar para ficar melhor. Amém? Enquanto os irmãos ajustam ali, nós vamos iniciar aqui a exposição. Amém? Então domingo passado, irmãos, nós iniciamos aqui a série na carta de Paulo aos Filipenses. Vimos ali apenas os 2 primeiros versículos, né? Capítulo 1 e 2, a saudação que Paulo ele dá àquela igreja. E nesse primeiro sermão de semana passada, vou dar uma recapitulada aqui, para a gente pegar um pouquinho de contexto, e depois a gente entrar de fato na exposição da leitura de hoje. No primeiro sermão lá desta série que nós iniciamos no domingo passado, nós somos apresentados à igreja de Filipos a partir da saudação de Paulo. E aí nós vimos 3 coisas basicamente, nesse primeiro sermão. Nós vimos ali de quem nós somos, e aí nós vimos que nós somos escravos de Cristo, pertencemos a Cristo. Aonde nós estamos em Filipos,
em um mundo real, com dificuldades reais, com pessoas reais, com problemas reais. Nós vimos em terceiro lugar o que nós recebemos: graça e paz da parte de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Agora aqui no texto, Paulo ele vai dar um passo além. Ele vai ir além dessa saudação inicial. Se no primeiro sermão vimos como Paulo se dirige à igreja, o que nós vamos ver hoje é como Paulo ora pela igreja. Se os irmãos puderem prestar atenção aqui em mim, deixa os irmãos do ar lá atrás lá. No primeiro sermão nós vimos como Paulo ele se identifica com a igreja, como ele se dirige à igreja. O que nós vamos ver hoje é como Paulo ele ora pela igreja de Filipos. Ou seja, ele não apenas escreve para aquela igreja, ele é alguém que ora e intercede pelos filipenses. Lembrando o contexto, Paulo está preso, isso não pode sair nunca da nossa visão durante a série, durante a exposição. Paulo aqui está escrevendo de dentro de uma prisão em Roma. A igreja de Filipos era uma igreja que ocupava um lugar especial no coração de Paulo. Vimos domingo passado, ali as primeiras conversões daquela igreja ocorreram. Lídia se converte, a jovem possessa por um espírito de adivinhação se converte, o carcereiro lá que estava aguardando Paulo e Silas na prisão, que haviam sido açoitados, ele se converte junto com toda a sua família. Vimos que aquela igreja era uma igreja marcada pela diversidade, ou seja, uma mulher vendedora de púrpura, uma jovem que foi liberta de um espírito de adivinhação, um carcereiro que cuidava da prisão. Era uma igreja marcada pela diversidade. Filipos é uma cidade estratégica, lembra? Ela está entre o Ocidente e o Oriente, então ela estava num ponto estratégico. Era uma colônia romana. Politicamente aquela cidade era importante. E espiritualmente era desafiadora aquela cidade para uma igreja cristã, porque lá havia culto ao imperador, César queria ser adorado lá, então era um lugar hostil para a igreja, um lugar hostil para o cristianismo. Ainda assim, dentro de todo esse contexto, nós vimos que Deus estabelece ali uma igreja fiel ao evangelho. Uma comunidade que era marcada pela fidelidade ao evangelho. É para essa igreja aqui que Paulo está orando. E é por ela que Paulo está orando. E a oração de Paulo aqui vai ser o alvo da nossa exposição hoje. Então Paulo está orando por essa igreja. Ao observarmos a oração de Paulo pelos filipenses, percebemos aqui 3 marcas específicas. Preste atenção. Paulo está orando, do verso 3 ao verso 11, ele vai orar por essa igreja. O que nós vamos ver na oração de Paulo aqui? Há 3 marcas específicas da oração de Paulo, que devem nos chamar a atenção e que de alguma maneira devem modelar a forma que nós oramos. Então Paulo está orando, e 3 marcas dessa oração específicas nos chamam a atenção. Vamos ver quais são as marcas da oração de Paulo pela igreja dos Filipenses. A primeira delas, a primeira marca específica da oração de Paulo aqui, é que a oração de Paulo aqui é marcada pela gratidão. Então ele saúda aquela igreja, ele fala de quem nós somos, aonde estamos, o que recebemos, e aí ele inicia uma oração. Dos versos 13 e 4, nós vamos ler o texto e depois vamos descompactando os mesmos versículos. Nos versos 13 e 4, Paulo diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Paulo aqui está orando. Como ele inicia a sua oração? Ele não inicia pedindo. Paulo ele não começa orando pedindo, fazendo pedidos. Ele começa agradecendo. Ele diz: dou graças ao meu Deus. Isso aqui não é algo apenas casual, que aconteceu só em Filipos. É uma marca da teologia de Paulo. Era comum Paulo começar as suas orações e os seus escritos com ações de graças. Geralmente ele começava agradecendo, porque Paulo entendia que a gratidão é o solo aonde a oração cresce e se desenvolve. Ele inicia a sua oração com ações de graças. Antes de pedir qualquer coisa a Deus a respeito da igreja, Paulo ele começa reconhecendo aquilo que Deus já havia feito na igreja de Filipos. Ele diz: eu dou graças ao meu Deus. Veja bem, ele está agradecendo a um Deus que é o Deus dele. E ele faz questão de identificar que o Senhor a quem ele está orando é o Deus da sua vida. Um Deus ao qual ele tinha intimidade e um Deus ao qual ele era dependente. Ele não está falando aqui de Deus de forma abstrata, de um Deus longe, de um Deus distante. Está falando de forma
relacional, de um Deus ao qual ele se relacionava. Ele tinha intimidade, mesmo preso, mesmo limitado fisicamente, mesmo incerto quanto ao futuro. Paulo ele faz uma confissão aqui que deve nos chamar a atenção. Mesmo diante de todas as dificuldades que ele estava passando, ele confessa que Deus continuava sendo o seu Deus. De dentro de uma prisão, passando tudo o que está passando, ele confessa: ele ainda é o meu Deus. Um Deus que é pessoal, um Deus que é presente, um Deus que é fiel. Paulo inicia sua carta com gratidão. Você prestou atenção a quem Paulo agradece? Ele não diz assim: eu te agradeço, eu agradeço aos filipenses. Ele agradece a Deus pela igreja de Filipos. Ele inicia agradecendo não aos filipenses, não aquilo que os filipenses estavam fazendo. Paulo inicia sua carta agradecendo a Deus pela igreja de Filipos, pela vida dos irmãos de Filipos. A gratidão, irmãos, de Paulo, ela não estava centrada na performance da igreja. Paulo não está dizendo assim: eu agradeço aos filipenses porque eles são a melhor igreja do mundo. Paulo não está fundamentando a sua oração nas pessoas, naquilo que as pessoas poderiam entregar, na performance da igreja. Paulo ele fundamenta a sua gratidão na graça de Deus que estava sendo estendida à igreja de Filipos. Deus estava atuando naquela igreja. Deus estava trabalhando no meio daqueles irmãos. Então Paulo inicia a sua oração agradecendo a Deus. Eu te dou graça, Senhor. Eu te agradeço por aquela igreja. Eu te agradeço não porque eles são perfeitos, mas porque a tua graça está trabalhando no meio daquelas pessoas imperfeitas. O fundamento da gratidão de Paulo era a graça de Deus. Paulo sabia, irmãos, aquilo que alguns de nós esquecemos. Que tudo aquilo que acontece de bom na igreja só tem um fruto, só tem uma fonte, só tem uma nascente. É a graça. Às vezes nós nos esquecemos dessas coisas. Às vezes essas coisas passam batido por nós. Nós achamos que quando as coisas estão acontecendo bem, que a igreja está indo bem, que tudo está funcionando, é porque nós estamos fazendo tudo certinho como Deus mandou. Não é. É graça. Tudo que há de bom na igreja procede do Senhor, da graça de Deus. É resultado da graça de Deus atuando no meio da igreja. A gratidão de Paulo estava associada diretamente a lembranças que ele tinha daquela igreja. Quando ele lembrava daquela igreja, da graça de Deus atuando nela, ele agradecia ao Senhor. Ele diz, no verso 3, dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês. Ele lembrava da igreja e agradecia a Deus. Ele lembrava dos irmãos e agradecia a Deus. A gratidão dele estava diretamente associada às lembranças que ele tinha daquela igreja. Sabe o que é bonito aqui na igreja de Filipos, irmãos? É que nessa igreja não havia nenhum fato vívido que arrancasse lágrimas de Paulo. Paulo aqui ele não se entristece com essa igreja. Não havia nada de tão grave ao ponto de Paulo chorar por essa igreja. Ele vai corrigir alguns erros, tem um problema de 2 irmãs lá, Evode e Sintique, mas na maioria do tempo, Paulo está ali mostrando o que Deus está fazendo, se alegrando, pedindo com que as pessoas se alegrem. Não havia na igreja de Filipos nenhum fato vívido que arrancasse lágrimas de tristeza no apóstolo. Tudo que ele traz à sua memória conduz à gratidão. Ele lembrava dos filipenses, ele agradecia. Lembrar dos filipenses para Paulo era motivo de alegria. Certamente, quando ele lembrava daqueles irmãos, ele lembrava da maneira que Deus trabalhou na vida de Lídia, abrindo o coração dela, para que ela cresça no evangelho. E como quando Deus abriu o coração de Lídia, Lídia abriu as portas da sua casa para receber Paulo e aqueles que estavam com ele. Certamente quando Paulo se lembrava desse fato, isso gerava gratidão no coração dele. Certamente quando Paulo lembrava da igreja de Filipos, ele lembrava da jovem que estava possessa por um espírito de adivinhação. Jovem na qual ele foi usado por Deus para que ela fosse liberta. Certamente quando Paulo se lembrava da igreja de Filipos, ele tinha claro na sua memória o dia em que as portas da cadeia se abriram e que aquele carcereiro assustado foi salvo pela graça de Deus,
Não somente ele, mas ele e a sua família inteira. Quando Paulo se lembrava daquela igreja, ele não tinha motivo de tristeza. Ele dava graças ao Senhor por aqueles irmãos. Em Filipos, irmãos, Paulo ele viu a mão poderosa de Deus trabalhando na igreja. Ele viu a mão poderosa de Deus trabalhando por intermédio da igreja. Sabe o que era a igreja de Filipos para Paulo? Era uma igreja que trazia muita alegria e pouca dor. Ela era refrigério para a vida de Paulo. Nós vamos ver aqui que foi uma igreja que ajudou muito Paulo na obra missionária. Uma igreja que socorreu Paulo por diversas vezes. Uma igreja que era motivo de gratidão e alegria para ele. E de muito pouca dor e pouca tristeza. Ele era grato a Deus por aquela igreja. Ele era grato a Deus por todos aqueles irmãos. Paulo ele era grato e orava por todos. No verso 4 ele diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Ele era grato por toda a igreja e ele orava por toda a igreja. Ele tinha gratidão quando ele se lembrava daquela igreja e aquela igreja estava continuamente nas suas orações. Ele orava por todos. E quando Paulo fala aqui em orar por todos, nesse versículo 4, algumas características da oração de Paulo aqui precisam ser observadas. Ele diz no verso 4, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Algumas características da oração de Paulo aqui, elas precisam chamar a nossa atenção e ser observadas. A primeira delas, a primeira característica da oração de Paulo aqui, era uma oração contínua. Era uma oração perseverante. Era uma oração constante. No verso 4 ele diz, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Ou seja, Paulo ele orava constantemente por aquela igreja. A igreja de Filipos não aparece ocasionalmente nas orações de Paulo. Ele não é alguém que ora pela igreja de vez em quando. Ele não é alguém que ora pela igreja quando ele se lembra. Ele não é alguém que ora pela igreja quando tem tempo. Ele é alguém que ora pela igreja frequentemente, perseverantemente, continuamente. Ele está preso. Ele poderia estar orando por si, pedindo que Deus tirasse ele da prisão, que a vida dele fosse transformada. Ele está preso, meus irmãos, mas não está focado em si mesmo. Ele não está focado nas suas necessidades. Ele está orando pela igreja continuamente, sem cessar, em todo o tempo. Paulo não vivia uma vida autocentrada, pensando apenas nele. Ele está dentro de uma prisão, orando continuamente por uma igreja que está distante dele. As palavras que ele usa ali, fazendo sempre súplicas, no verso 4, estão no tempo presente. Ou seja, ele orava continuamente por aquela igreja, todos os dias, de maneira perseverante. Essa é a primeira característica. A oração de Paulo era uma oração contínua. Em segundo lugar, era uma oração abrangente. No verso 4 ele diz, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês. Ou seja, era uma oração que alcançava a todos. Ele ora por todos os crentes da igreja. Por todos. Ele não deixou ninguém de fora aqui. Todos eram alvo da sua oração. A expressão todos vós que Paulo usa é usada por ele por pelo menos 9 vezes, referindo-se diretamente a todos os seus leitores. Uma oração contínua, uma oração abrangente. Em terceiro lugar, a oração de Paulo era uma oração humilde. Nós estamos falando de Paulo. Sabe como Paulo vai ao Senhor? Com humildade. Ele vai humildemente ao Senhor, fazendo sempre com alegria súplicas. O que ele fazia diante do Senhor? Ele suplicava pela igreja. Ele se aproximava de Deus em todas as suas orações, fazendo súplica. Veja bem, ele pede. Paulo vai ao Senhor e ele pede. Ele não determina nada. Eu determino. Não. Ele é humilde. Ele pede. Ele não determina nada. Ele não decreta nada. Não, porque eu decreto.
Não. Você não encontra esse linguajar na oração de Paulo. Ele vai com humildade, ele pede, ele não determina, ele não decreta, ele não ordena, ele pede. Ele vai humildemente e pede ao Senhor. Ele suplica de maneira humilde diante de Deus pelas necessidades do povo. Ele vai a Deus fazendo sempre com alegria súplicas. Humildemente, sem decretar nada, sem determinar nada, sem ordenar nada, pedindo humildemente que Deus, ele atenda às suas orações. Era uma oração contínua, abrangente, humilde e, em quarto lugar, a oração de Paulo era uma oração alegre. Era uma oração alegre, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Como ele orava? Com alegria. Ele não achava um peso, tem que orar pela igreja. Ele não achava um peso, tem que orar pelos irmãos. Ele diz, eu faço súplicas com alegria por todos vocês. A oração de Paulo era uma oração alegre. Como vimos aqui no primeiro sermão, Filipenses é chamado a carta da alegria. Paulo fala aqui por 16 vezes coisas como alegrai-vos, regozijai-vos. É a carta da alegria. A alegria, irmãos, ela reflete um correto relacionamento com Deus. É isso que a alegria reflete. O relacionamento correto com Deus, nós podemos sentir alegria nas provas, pois nós sabemos que Deus ele está no controle de todas as coisas. Ele está preso. Você já imaginou alguém preso orando com alegria? Você já imaginou isso? A prisão não é a prisão que a gente vê hoje aqui, era um calabouço, irmãos. Era muito pior do que as prisões que existem hoje. E esse homem está dentro de uma prisão escura, não tinha luz elétrica, não tinha banheiro. E ele está lá, dentro de uma prisão, dentro de um calabouço escuro. E ele diz que ele está orando com alegria pela igreja de Filipos. Ele está preso, mas ora com alegria. A igreja enfrenta pressões externas, mas ele se lembra dela com alegria. Ele está lembrando daquela igreja com alegria. A alegria aqui não é uma alegria superficial nem emocional. Tem muita gente que não sabe o que é ser alegre. Tem muita gente que acha que sabe o que é alegria. Alegria não é algo emocional, superficial. Não. Alegria, irmãos, é fruto de um relacionamento correto com Deus. Alegria é fruto da confiança na obra soberana de Deus. É daí que procede a verdadeira alegria. Essas são as características que precisam ser desenvolvidas por nós, em nossas orações. Nós precisamos orar de maneira contínua, precisamos orar de maneira abrangente, precisamos orar de maneira humilde, precisamos ter alegria na oração. São características que precisam se refletir na nossa vida de oração. Quando você ora pela igreja, irmão, se você ora, o que vem primeiro? Gratidão ou os pedidos? O que você faz primeiro quando você ora pela igreja, se você ora pela igreja? Você primeiro agradece a Deus pela igreja? Ou você começa as suas orações sempre pedindo? Paulo diz aqui que ele orava por toda a igreja, por todos os irmãos. Você consegue agradecer a Deus por toda a igreja? Você consegue orar até por aqueles irmãos que você não tem muita afinidade? Sabe, aqueles que você não tem muita convivência? Você consegue orar por eles? Paulo disse que ele orava por toda a igreja, de maneira abrangente, sem deixar ninguém de fora. Você consegue orar dessa maneira? Por todos, lembrando de todos, intercedendo por todos, até aqueles que você possa ter algum tipo de dificuldade de se relacionar. Qual lugar a igreja ocupa na sua vida de oração? Qual lugar? Você ora pela igreja? Pelo avanço da igreja? Pela salvação de almas? Pelo progresso do reino de Deus? Você ora por essas coisas? Qual lugar a igreja ocupa nas suas orações? Ela ocupa um lugar constante? Ou você não lembra de orar pela igreja? Não lembra de orar pelo avanço da obra?
O que a forma como você ora revela sobre a sua confiança na fidelidade de Deus? O que a maneira como você vive a sua vida de oração revela sobre como você confia em quem Deus é, naquilo que Ele faz, na sua obra, na sua fidelidade, na sua soberania? Essa é a primeira marca da oração de Paulo. Era uma oração que iniciava com gratidão, fundamentada na gratidão. A segunda marca da oração de Paulo é que era uma oração nascida da comunhão no Evangelho. Então, aonde nasce a oração de Paulo pela igreja de Filipos? Na comunhão que eles tinham por meio do Evangelho. Os versos 5 a 8 dizem assim: dou graças a Deus pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo, pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo. Paulo, irmãos, agora ele vai explicar o porquê que ele era tão grato e o porquê a gratidão dele era uma gratidão tão constante. Qual que era o centro da gratidão de Paulo a Deus pela igreja de Filipos? É que eles eram participantes com ele do Evangelho, cooperadores. Era uma igreja que estava junto com Paulo. Eles cooperavam diretamente no ministério de Paulo, evangelístico, missionário. A igreja de Filipos, ela não se limitou a receber o Evangelho, a ouvir o Evangelho, crer no Evangelho e acabou. Aquela igreja se tornou agente do Evangelho. Aquela igreja cooperou com Paulo. No verso 5 ele diz: dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho. Em algumas traduções vai usar a palavra cooperadores, em que vocês cooperam na proclamação do Evangelho. Paulo usa aqui a palavra koinonia, dando a entender que os filipenses eram seus cooperadores no Evangelho, por meio de generosas e importantes contribuições ao seu ministério, a fim de que a mensagem do Evangelho fosse espalhada. Aquela igreja foi a igreja que mais sustentou Paulo financeiramente na missão. Eles cooperaram com Paulo. Eles participaram de maneira ativa do ministério de Paulo. Desde o início, os irmãos se envolveram com o ministério de Paulo. Eles não assistiram o que Paulo estava fazendo e aplaudiram apenas. Não, que legal, Paulo. Muito bom o que você está fazendo. Muito abençoada essa obra aí. Muito legal, segue firme. Não. Eles não assistiram e aplaudiram o que Paulo estava fazendo. Eles se envolveram por meio da comunhão e do suporte financeiro. Aquela não era uma igreja que estava assistindo Paulo. Eles entraram para valer na missão. Eles cooperaram com Paulo por meio da comunhão e do suporte financeiro. Veja bem, meus irmãos, aonde há verdadeiro evangelho, há compromisso com a missão. Há compromisso com o avanço do reino. Há compromisso com o avanço do evangelho. Aonde há verdadeiro evangelho, e eu não digo nem aonde há pregação, é aonde há verdadeira fé no evangelho. Ali haverá cooperação para o avanço da missão. Aquela igreja cria no evangelho. Eles se colocam ao lado de Paulo como parceiros da missão. Paulo destaca a continuidade dessa parceria. No verso 5 ele diz: dou graças a Deus pela maneira como vocês têm participado na proclamação do evangelho desde o primeiro dia até agora. Ou seja, desde Lídia, desde a primeira conversão, aquela igreja participava com Paulo no evangelho. E eles continuavam participando com uma igreja já plantada, com pessoas já evangelizadas e com Paulo já preso. Desde o primeiro dia eles estavam cooperando com Paulo. Aquela igreja acolheu Paulo no começo de seu ministério, por intermédio da casa de Lídia. Ela socorreu Paulo no começo do seu ministério em Tessalônica. Quando Paulo está com dificuldade, é eles que enviam ofertas para Paulo, em Tessalônica. Quando Paulo está com dificuldades, são eles que sustentam Paulo em Corinto. Quando Paulo está com dificuldades, são eles que mantêm Paulo em Roma. Era uma igreja que estava envolvida com aquilo que Paulo estava fazendo, desde o primeiro dia até agora. A igreja não foi fiel apenas no começo. Ela não desistiu no meio das dificuldades.
ela se manteve fiel durante todo o tempo. Eles perseveraram e se manteram firmes com Paulo na missão. Esse detalhe é importante, irmãos, porque Filipos era uma cidade hostil ao cristianismo. Era uma cidade em que o evangelho não era bem quisto. Ser fiel ao evangelho ali exigia coragem, exigia renúncia, exigia perseverança. E mesmo dentro de todo esse contexto, sabe como aquela igreja permanece com Paulo? Fiel até o fim, desde o primeiro dia até o dia que Paulo está escrevendo a eles. Uma igreja que se manteve sempre ao lado de Paulo. A perseverança da igreja, no entanto, irmãos, ela não estava baseada nos méritos humanos dos irmãos de Filipos. Eles não eram perseverantes porque eles eram melhor do que outras pessoas. Sabe da onde vinha a perseverança na vida dos filipenses? Vinha de uma obra maior. Uma obra que estava em andamento na vida daquela igreja. Foi o evangelho que fez com que eles fossem perseverantes em cooperar com Paulo na missão. Aquilo não vinha deles próprios, não emanava deles, não era da natureza deles. Aquilo vinha de uma obra maior que estava em andamento na vida daquela igreja. No verso 6, Paulo vai falar de onde vinha aquela perseverança. Ele vai dizer assim: eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É daqui que vinha a perseverança daqueles irmãos. Deus havia começado uma obra no meio daquelas pessoas. Deus havia começado uma obra na vida daqueles irmãos. O evangelho havia alcançado a vida deles. E Paulo ele deixa claro: o Deus que começou é o Deus que vai terminar. Vocês são perseverantes por conta dessa graça. Irmãos, a segurança da salvação é o tema central dessa passagem, desde o versículo 3. Então nós estamos falando aqui de uma oração, mas o centro aqui sabe qual é? A segurança da salvação. O Deus que começa a sua obra e que termina a sua obra. É com base nisso que Paulo ele revela a sua confiança pastoral. Ele não confiava na força espiritual dos filipenses. Ele não confiava na força que os filipenses tinham, nem nas instabilidades das circunstâncias. Sabe no que Paulo confiava? Na fidelidade soberana de Deus. Aonde está a confiança de Paulo? Em Deus, na soberania de Deus, na fidelidade de Deus. Por isso ele diz que estava certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Observe aqui, irmãos, bem importante, 5 verdades fundamentais aqui, apenas nesse versículo 6. 5 verdades extremamente importantes sobre a segurança da salvação. Num único versículo, as 5 verdades extremamente importantes do quão seguro estão aqueles que estão salvos pela fé em Cristo Jesus. Da segurança que temos na salvação por intermédio de Cristo. A primeira verdade fundamental aqui, que Paulo fala, é sobre a convicção da salvação. Há uma convicção da salvação. No verso 6 ele diz: eu estou certo. Ou seja, Paulo estava convicto do que ele estava falando. Havia uma certeza, uma convicção em Paulo. Ele não tem uma vaga sugestão acerca da segurança da salvação. Olha, eu acho isso, eu penso nisso. Não, ele diz: eu estou certo, eu estou convicto. Paulo estava certo daquilo que ele estava falando, havia nele uma confiança inabalável. O que é importante aqui é nós entendermos que nada nesta vida, nem depois da morte, pode interromper ou frustrar a obra de Deus em nós. Veja bem, nada nessa vida, nem depois da morte, pode interromper ou frustrar a obra de Deus em nós. É essa a convicção de Paulo que Paulo tem. Ele diz estar certo disso. Romanos capítulo 8, os versos 31 a 39 diz assim: Romanos 8, dos versos 31 a 39. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica.
Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia, ou a perseguição ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa era a convicção de Paulo. Ele estava certo disso. Que a obra da salvação era uma obra que não poderia ser interrompida por ninguém pela metade. E ele deixa claro que nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A segunda verdade fundamental a respeito da segurança da salvação que Paulo aborda aqui é o agente da salvação. Ele diz no verso 6, estou certo de que aquele que começou, e aquele aqui nós sabemos de quem Paulo está falando, é Deus. Aquele que começa a obra da salvação é Deus. O agente da salvação é Deus. Paulo aponta Deus como o agente da salvação. Veja bem, meus irmãos, a salvação é uma obra exclusiva e soberana de Deus. Deus, ele é o agente da salvação. Foi Deus quem planejou a salvação. A salvação é plano dele. É ele quem escolhe, é ele quem abre o coração, é ele quem chama, é ele quem regenera, é ele quem dá o arrependimento para a vida, é ele quem dá a fé salvadora, é ele quem justifica, é ele quem santifica e é ele quem glorifica. Ele é o agente. A salvação é uma obra soberana de Deus, exclusiva dele, do começo ao fim. Aquele que começou a boa obra é Deus. A terceira verdade sobre a segurança da salvação que Paulo aponta aqui é a natureza da salvação. Ainda no verso 6 ele vai dizer, estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês. Veja bem, a salvação não é apenas algo que Deus realiza por nós, mas sobretudo algo que ele realiza em nós. É uma obra que ele faz também em nós. A salvação é a obra de Deus na vida dos eleitos, efetuada quando cremos e que nos transforma gradativamente à imagem do seu Filho. Não é algo que ele faz apenas por nós, é algo que ele faz em nós. Quando Deus nos salva, ele nos transforma. E ele vai nos transformando de maneira gradativa para nos tornar semelhantes à imagem do seu Filho. A quarta verdade aqui, sobre a segurança da salvação abordada por Paulo, é a dinâmica da salvação. No verso 6 ele diz, estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la. Ou seja, aqui tem uma certeza, que o Deus que inicia algo, é o Deus que termina aquilo que começou. Há uma dinâmica aqui, o mesmo Deus que começou essa obra em nós, ele vai completá-la. Ou seja, se Deus o chamou para a salvação, nós temos uma certeza, que Deus não vai nos deixar pela metade do caminho. Nós não vamos ficar no trecho. Ele começou a obra em nossa vida, então nós temos uma afirmação aqui, ele vai completar essa obra. Aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Nossa salvação, irmãos, ainda não está acabada. Ainda não está, pois Deus ainda está trabalhando em nós. Há 3 tempos aqui distintos na salvação. O primeiro deles quanto à justificação. Fomos justificados pela fé. E aqui nós somos salvos. Não há mais condenação para nós. Romanos 8:1. Estamos em Cristo, não há mais condenação para nós. Justificação. Quanto à santificação, que é o processo que nós nos encontramos, estamos sendo salvos. Estamos sendo santificados. Estamos sendo transformados e conformados à imagem de Jesus. Quanto à glorificação, nós ainda seremos salvos. Ainda seremos glorificados um dia. Fomos justificados, estamos sendo santificados e um dia seremos glorificados. Sabe qual a certeza que nós temos? É que ninguém que foi justificado não será glorificado.
todos aqueles que foram justificados estão sendo santificados e um dia serão glorificados. Essa obra não pode ser interrompida. A boa obra é contínua e progressiva na vida dos crentes. Ela não está concluída ainda. Ela está em andamento. Essa boa obra ainda está sendo feita. O Senhor ainda está trabalhando em nós, nos santificando. Deus continua operando na vida do seu povo, irmãos. O povo de Deus está sendo moldado, está tendo o seu caráter transformado, progressivamente, continuamente. O povo de Deus está sendo fortalecido na sua fé. O povo de Deus está crescendo em maturidade. A quinta verdade sobre a segurança da salvação que Paulo aborda aqui é a consumação dessa salvação. No verso 6, ele vai dizer ainda: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa obra, irmãos, em nós, ela caminha para a consumação, que se dará no dia de Cristo Jesus. É lá que nós seremos glorificados. É lá que a boa obra que um dia iniciou na nossa vida vai ser finalizada com sucesso. É no dia de Cristo, no dia da vinda do Senhor. Agostinho de Hipona, irmãos, falando sobre isso, ele diz assim: naquele dia, no dia de Cristo, veremos que cada lágrima e cada luta foram as ferramentas de Deus para completar a obra que Ele prometeu no primeiro dia da nossa fé. Naquele dia nós vamos ver isso, que as nossas lágrimas, que as nossas lutas foram meios, foram ferramentas que Deus usou para completar a obra em nós. A obra que Ele prometeu no primeiro dia em que nós fomos encontrados por Ele. Romanos capítulo 8, os versos 28 a 30 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso aqui é bem importante. O verso 30 é considerado o fio de ouro aqui, irmãos, da salvação. Há elos ligados um ao outro. Isso aqui é bem importante porque Paulo diz assim: e aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, é um elo inquebrável. Aqueles que foram predestinados serão chamados, justificados, glorificados. Esse elo não se quebra. É algo certo. É a segurança que nós temos. É melhor, irmãos, que a nossa salvação não esteja nas nossas mãos. É melhor que a nossa salvação não dependa da nossa capacidade de manter ela. Você não manterá a sua salvação. Eu não manterei. Ninguém mantém a salvação. Nós temos que dar graças a Deus que a segurança da nossa salvação não está nas nossas obras e nos nossos méritos. Está em Cristo, na obra de Cristo, na graça de Cristo. Veja bem, meus irmãos, Calvino, ele falando sobre isso, ele diz assim: não temos o direito de duvidar da nossa salvação futura, pois aquele que começou a obra em nós é o próprio Deus. Foi Ele que começou a obra, e Ele não é como os homens, que mudam de ideia ou cujas mãos se cansam. Deus não é como os homens, que uma hora querem algo, outra hora querem outro algo. Deus, Ele não age dessa maneira. Ele não muda. Não há variação de mudanças nele. As suas ideias e as suas mãos não se cansam. William Hendricks, falando sobre esse texto também, ele diz: Deus, Ele não é um entusiasta que inicia projetos com ardor e depois os abandona por falta de interesse. Deus, Ele não é como nós, que fazemos planos, projetos, começamos, nós vamos até um limite, cansei. Deus não é assim. Deus, Ele não trabalha assim. Deus, Ele não é um entusiasta que inicia projetos com ardor e depois os abandona por falta de interesse. Sua boa obra é um decreto eterno que se manifesta no tempo e se consome na eternidade. Veja bem, meus irmãos, porque Deus não pode mentir e as suas promessas são fiéis e verdadeiras, podemos ter a garantia de que a nossa salvação
não é apenas uma vaga possibilidade, mas uma certeza inabalável. Era essa certeza que sustentava toda a relação de Paulo com aquela igreja. A certeza de que o Deus que começou a sua obra era o Deus que acabaria a sua obra. E porque Paulo tinha essa certeza, ele conseguia amar aquela igreja, exortar aquela igreja, corrigir aquela igreja, porque ele sabia que Deus estava trabalhando no meio daquela igreja, que havia sido derramado graça sobre a vida daqueles irmãos. Paulo ora, irmãos, com esperança, porque ele sabe que a obra de Deus não depende do seu desempenho pessoal. Paulo sabia que o avanço daquela igreja não dependia dele. Não depende. A igreja não avança por causa de A, B ou C. A igreja avança por causa de Deus. A igreja cresce por causa de Deus. A igreja não depende de homens. Homens vão e vêm. A igreja permanece para sempre, irmãos. Paulo sabia disso. Ele sabia que o crescimento e o avanço daquela igreja não dependia do seu desempenho pessoal. Ele sabia que o avanço daquela igreja não dependia nem da fragilidade humana daqueles irmãos. Paulo sabia que o avanço daquela igreja dependia única e exclusivamente da graça constante de Deus operando no meio dela. Paulo sabia disso. E nós precisamos entender isso. A igreja depende do Senhor. Quem faz a igreja avançar é o Senhor. Não são métodos, não são homens, não são pessoas, é a graça. É a graça operando no meio do povo de Deus. Essa certeza que Paulo tinha no verso 6 é traduzida em afeto pastoral nos versos 7 e 8, aonde ele diz: aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo, pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. Ele afirma que carregava aqueles irmãos no coração, que tinha saudade deles, porque eles eram participantes da graça com ele, tanto nas prisões, quanto na defesa do evangelho. Paulo amava aqueles irmãos não apenas de maneira emocional. O amor dele nasce da comunhão no evangelho, da certeza de que Deus estava formando naquela igreja um povo para si. O vínculo de Paulo com aqueles irmãos era selado pelo amor de Cristo que estava no meio deles. Meus irmãos, quando falamos de comunhão com a igreja, a sua comunhão com a igreja está baseada apenas em afinidade pessoal ou no compromisso com o evangelho. Porque esse era o fundamento da comunhão de Paulo com aquela igreja, o evangelho. No que está baseado a sua afinidade e a sua comunhão com a igreja? Em afinidade pessoal, em amizades que você tem, ou no evangelho? Ou nas boas novas do evangelho? Você se vê como um participante ativo da obra do evangelho? Você participa? Você é alguém envolvido com o avanço da missão? Você se vê como alguém que está como os filipenses, contribuindo, ajudando Paulo, cooperando, auxiliando ele? Como você se vê como participante da obra? Você se vê ativo na obra do evangelho? Ou você é apenas um beneficiário? Alguém que vem aqui, consome um sermão, canta algumas canções, quando precisa pede ajuda, e depois você vai para sua casa, fica distante da igreja. Como você se vê? Como alguém que participa? Ou como alguém que apenas se beneficia? Uma outra pergunta: em que ou em quem a sua segurança espiritual está firmada? Onde está a sua segurança firmada? Em quem? Ou em que? Sua constância ou na fidelidade de Deus? No que está fundamentada a sua segurança? Na sua constância. Não, então eu estou bem espiritualmente porque eu estou sendo constante, estou salvo. Hoje eu estou salvo, porque hoje eu estou vivendo uma vida constante espiritualmente. A sua segurança está na sua constância. E quando você for inconstante, aonde estará a sua confiança? Aonde estará a sua segurança? Porque você vai ser inconstante, mais do que você deseja. Todos nós somos. Muito mais inconstante do que desejamos,
e do que planejamos. A questão é se nós firmamos a nossa salvação na nossa constância e inconstância, ou em Deus. Aonde está a nossa segurança? Em quem está ou no que está? Na nossa constância ou na fidelidade de Deus? De que forma a certeza de que Deus completará a sua obra impacta a sua relação com a igreja e com a missão? De que forma? Ouvir que Deus, aquele Deus que começou a boa obra, Ele vai terminar ela. De que forma isso impacta a sua relação com a igreja? A maneira como você se relaciona com a missão, com a obra de Deus. Uma terceira marca da oração de Paulo, a terceira e última aqui, é que a oração de Paulo é uma oração que visa a maturidade espiritual. Ou seja, ele ora com gratidão. A oração dele nasce por conta da cooperação no Evangelho. E ele termina a sua oração, com um alvo: maturidade espiritual. Era isso que Paulo esperava daquela igreja. E é isso que Cristo espera de nós. Que nós venhamos a amadurecer espiritualmente. Que nós não venhamos a ser como meninos, levados por todo o vento de doutrina. Que nós não venhamos a ser como os irmãos de Corinto, carnais, nos quais Paulo não poderia falar a eles como a espirituais. Nós não podemos ser como os irmãos de Hebreus, que o escritor diz que não poderia dar alimento sólido para eles, porque eles precisavam de leite. Esse é o alvo do Senhor para o seu povo. Que o seu povo progrida, que o seu povo amadureça. A oração de Paulo era uma oração que visava a maturidade espiritual. E é isso que todos nós, como povo de Deus, precisamos desejar. Amadurecer espiritualmente. Crescer em maturidade espiritual. Dos versos 9 a 11, Paulo diz: e também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Paulo ele transita aqui do agradecimento para um pedido mais específico. Ele fala de algo que ele desejava para aquela igreja. Algo específico que ele buscava para aqueles irmãos. O conteúdo de sua intercessão é revelador, irmãos. Ele vai pedir algo por aquela igreja. Ele diz no verso 9: e também faço esta oração. Ele não pede prosperidade material. Aquela era uma igreja pobre. E ele não ora pedindo que aqueles irmãos prosperassem materialmente. O que ele vai pedir não é livramento e socorro. E aquela igreja era uma igreja que estava debaixo de perseguição. Paulo não pede prosperidade. Paulo não pede livramento imediato. Sabe o que Paulo pede? Crescimento espiritual. Ele ora pedindo que aquela igreja crescesse espiritualmente. A primeira área visada pela oração de Paulo por crescimento espiritual é que o amor dos filipenses aumente mais e mais. Ele diz no verso 9: e também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais. É a primeira coisa que ele cita. Veja bem, ele não diz que não havia amor naquela igreja. Ele não diz que aqueles irmãos não amavam. Ele está fazendo uma oração para que eles progridam em amor. Para que eles avancem em amor. Aquela não era uma igreja carente de amor. Ela precisava fazer com que o amor crescesse no meio dela. E este amor aqui que Paulo está pedindo, irmãos, este amor não é apenas um sentimento. Ele não está falando assim: eu quero que vocês cresçam em amor, que vocês fiquem dizendo que vocês amam uns aos outros. Como eu te amo, meu amor, quão bom e agradável é. Não é isso que Paulo está falando. As pessoas confundem amar com bajular. Paulo não está falando sobre isso aqui. Paulo está falando sobre outra coisa. Ele não está falando do amor como um sentimento. Ele está falando do amor como uma disposição espiritual moldada pelo Evangelho. Paulo sabia que é o amor que sustenta a unidade da igreja, que é o amor que orienta os relacionamentos, e que é o amor que reflete o caráter de Cristo. Paulo diz: é esse amor que eu quero que cresça no meio de vocês, mais e mais. Um amor que sustenta a unidade, que orienta os relacionamentos e que reflete o caráter de Cristo. Não um amor estático, um amor parado, um amor que não avança. Paulo está falando de um amor que deve crescer, de um amor que deve amadurecer e que deve se aprofundar.
Ele está orando aqui por um amor progressivo, que acompanha o desenvolvimento da vida cristã. E ele faz questão de deixar claro que esse amor não é apenas um sentimento. Sabe o que ele vai fazer? Imediatamente ele qualifica o amor. Ele vai dizer no verso 9: e também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais, em conhecimento e toda percepção. Ele já qualifica o amor. O amor que eu quero que cresça mais e mais é um amor com conhecimento e com percepção. Não é só sentimento. É um amor que conhece. É um amor que tem discernimento. Veja bem, ele não ora por um amor cego ou puramente sentimental, mas por um amor informado pelo conhecimento e pela percepção espiritual. A palavra conhecimento aqui que Paulo está usando é epignosis, é relacional, fala de um conhecimento relacional e doutrinário. O amor de vocês deve crescer mais e mais em conhecimento, ou seja, em relacionamento e em doutrina, palavra, teologia, Bíblia, Escritura. Deve crescer, esse tipo de amor que deve crescer. Um amor que está arraigado em relacionamento com o Senhor e em doutrina. Trata-se de conhecer a Deus, de conhecer a sua vontade e de conhecer a sua verdade revelada. Um conhecimento que não é apenas sentimento, é um conhecimento religioso, espiritual e teológico. Quando Paulo usa a palavra percepção aqui, eu não vou falar aqui porque eu não sei falar isso aqui, então eu não vou falar a pronúncia que eu vou falar errado. Mas a palavra percepção que Paulo está falando aqui aponta para o discernimento prático. Ou seja, para a capacidade de aplicar as verdades às situações concretas da vida. Percepção aqui é colocar em prática aquilo que você conhece. É isso que Paulo está dizendo. Vocês devem crescer mais e mais no conhecimento relacional e doutrinário. E na percepção, na capacidade de colocar em prática aquilo que vocês conhecem. Discernimento. A maturidade cristã ocorre quando a doutrina correta encontra a aplicação correta. E aqui há sempre dois extremos. E por isso que muitas vezes os crentes não crescem em maturidade espiritual. O primeiro extremo é os crentes que acham que não precisam conhecer, não precisam ler, não precisam estudar, eles não precisam se aprofundar. Então, eles não conhecem. E sem conhecimento, eles não amadurecem. Como você vai colocar em prática algo que você desconhece? Esse é um primeiro ponto da imaturidade de muitos crentes. Eles renegam o conhecimento. Eles dizem que o conhecimento esfria a fé, que a teologia mata o Espírito Santo, que esse negócio de teologia não precisa, que esse negócio de estudar a Bíblia é desnecessário. Ou seja, eles vão ser sempre meninos levados por todo o vento de doutrina. A primeira novidade do mercado gospel que aparecer, eles vão atrás, porque eles não têm filtro. Eles não conseguem filtrar o que é bíblico e o que não é bíblico. Então eles julgam que tudo que alguém diz estar fazendo no nome de Deus, é Deus que está permitindo fazer. E não é. Falta de conhecimento gera imaturidade. Mas há um outro ponto aqui, um outro extremo que nós temos que ter o cuidado, que é o conhecimento sem aplicação. Ou seja, não conhecer nos torna imaturo. Mas conhecer e não praticar e não aplicar também nos faz imaturos. A maturidade ela vem exatamente quando a doutrina correta encontra a aplicação correta. Quando nós conhecemos e aplicamos. Claro que vamos ter dificuldade de aplicar tudo o que conhecemos. Isso vai acontecendo no decorrer da vida cristã. Mas na medida possível, nós precisamos aplicar corretamente a doutrina correta que recebemos. Paulo está orando por isso. Por um amor que pensa. Um amor que discerne. Um amor que age conforme a verdade. É por esse tipo de amor que Paulo está orando. William Barclay reforça essa ideia dizendo: o amor é sempre o caminho do conhecimento. O amor é sempre o caminho do conhecimento. Quando amamos algo, desejamos saber cada vez mais acerca dele. Se amamos uma pessoa, desejamos saber cada vez mais a respeito dela. Se amarmos Jesus, desejaremos conhecê-lo mais e mais. O amor é o caminho para o conhecimento. Só que está cheio de gente dizendo que ama Jesus e não conhece o Jesus da Escritura. Está cheio de gente dizendo que ama a Deus, mas não conhece o Deus que se revela por meio da sua palavra. Ou seja, é um amor sentimental. É um amor que não se sustenta. Não é esse tipo de amor que Paulo está orando.
Paulo está orando por um amor que cresce mais e mais em conhecimento. O crescimento no amor, aliado ao conhecimento e ao discernimento, ele possui um objetivo triplo. Paulo diz, olha, cresçam mais em amor, mais e mais em amor, em conhecimento e em toda a percepção. E essa ordem de Paulo, ela tem um objetivo triplo. O primeiro objetivo de Paulo ao dar essa ordem, aprovar as coisas excelentes. Por que Paulo quer que aquela igreja cresça mais e mais em amor, em conhecimento e toda a percepção? Porque Paulo deseja que eles aprovem as coisas excelentes. No verso 10 ele vai dizer assim, vou ler o 9 para pegar contexto. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes. É por isso que o amor precisava crescer mais e mais, em conhecimento e em percepção, para que eles aprovassem as coisas excelentes. O alvo do discernimento é levar os crentes a escolherem o que é superior e a rejeitar o que é mal. Por que Deus quer que cresçamos em conhecimento e em aplicação e discernimento? Para que a gente rejeite o que é mal e abrace o que é bom. Para que a gente faça a vontade de Deus. A palavra aprovar aqui refere-se ao teste de metais ou moedas para verificar se são genuínos ou puros. É aquele negócio de ver se a nota é verdadeira ou falsa. Façam um teste. Vocês precisam crescer mais e mais em conhecimento e percepção para que vocês façam um teste entre as coisas certas e as coisas erradas. Para que vocês reprovem as coisas erradas. Para que vocês condenem as obras das trevas. Mas para que vocês pratiquem as obras da luz como filhos da luz. É sobre isso que Paulo está falando aqui. O crente deve colocar tudo sob teste. Tudo. Tudo que fazemos deve ser colocado sob teste. Tudo deve ser colocado sobre o filtro da palavra de Deus. O que é bom deve ser praticado. O que gera glória para Deus deve ser praticado. Mas o que é errado, o que é mal, deve ser reprovado. Deve ser abandonado. O primeiro objetivo, então, do crescimento no conhecimento e no discernimento, aprovar as coisas excelentes. Em segundo lugar, o segundo objetivo de Paulo, ao orar para que o amor crescesse mais e mais em conhecimento e percepção, é para que eles fossem sinceros e inculpáveis. Esse era o alvo de Paulo. Que aqueles crentes fossem sinceros e inculpáveis. Verso 10, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis. Preste atenção aqui. A palavra sincero aqui aponta para a pureza interior e ausência de duplicidade. Então Paulo está dizendo, vocês precisam conhecer mais e mais, crescer mais e mais em amor, em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros, não vivam uma vida dupla. Não vivam uma vida dúbia. É isso que ele está falando aqui sobre sinceridade, sobre não viver uma vida dupla, sobre pureza interior. Paulo usa um termo grego aqui, elikrines, que carrega dois sentidos profundos. Então quando ele diz assim, eu quero que vocês sejam sinceros, o primeiro sentido dessa palavra sincero aqui é provado pelo sol. Eu quero que vocês sejam provados pelo sol, sinceros. Ou seja, algo tão transparente que, exposto à luz, não revela falha ou mistura. Provados pelo sol. Eu quero que vocês venham ser expostos à luz mais forte que existe. E quando expostos à luz mais forte que existe, na vida de vocês não venha a ser encontrada falhas e mistura. João Calvino, falando sobre isso, comentando sobre essa palavra sinceros, ele diz, Paulo deseja que nossa vida seja tão transparente, que quando colocada sob a luz divina, não se encontre nela nenhuma mistura de hipocrisia. É isso que a palavra sincero tem no seu primeiro sentido. É ser colocado sobre a luz. É não se encontrar nenhuma mistura de hipocrisia nas nossas vidas. O segundo sentido da palavra sincero aqui é peneirado. Ou seja, é o movimento de uma peneira que separa a palha do trigo. Eu quero que vocês sejam sinceros, peneirados. Que a palha saia e que o trigo permaneça. O termo denota pureza moral. Já o termo inculpáveis, que ele usa aqui dizendo sejam sinceros e inculpáveis, o termo inculpáveis
refere-se à vida pública que não causa tropeço aos outros. Ou seja, eles precisavam crescer mais e mais em amor, em conhecimento e toda percepção, para que aprovassem as coisas excelentes, as coisas boas, e fossem sinceros. Ou seja, que pudessem ser expostos à luz e não fosse encontrado nada de enganoso na vida deles. E em segundo lugar, que eles fossem encontrados inculpáveis, que a vida deles não causasse tropeço para ninguém. É por isso que Paulo está orando para que eles crescessem em conhecimento. Para que houvesse sinceridade e inculpabilidade. A maturidade cristã, meus irmãos, ela manifesta-se em um testemunho coerente. É ali que nós vemos a maturidade cristã se desenvolvendo. Um testemunho coerente com a verdade das Escrituras. Um testemunho sincero. A palavra sincero, no latim é sincerum, que vem de sem mistura. Algo puro. É isso que Deus espera de nós. É por isso que Paulo estava orando naquela igreja. Warren Wiersbe, ele diz, o cristão sincero não tem medo de ser exposto à luz. Ele não tem medo de vir para a luz. Sabe quem não gosta da luz? Quem pratica as obras das trevas. Eles não querem a luz, porque a luz condena as suas obras. Então eles preferem viver longe da luz, longe da verdade, longe das Escrituras. Porque se a luz for lançada sobre as suas trevas, os seus pecados eles virão à tona. O cristão verdadeiro, sincero, ele não tem medo de ser exposto à luz. O terceiro objetivo aqui de Paulo ao orar pedindo que eles crescessem mais e mais em amor, em conhecimento e percepção, é estar preparado para a segunda vinda. Ainda no verso 10 ele diz, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. É a segunda vez que ele usa o dia de Cristo aqui, nessa oração. Ele já havia usado o dia de Cristo no verso 6. E agora novamente aqui ele aponta para o dia de Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que a vida cristã ela deve ser vivida à luz da eternidade. É assim que nós vivemos. À luz da eternidade. Essa perspectiva escatológica molda nossas prioridades e valores. O dia de Cristo se aproxima. Nós vivemos com base nisso, nessa esperança. E viver com base nisso deve moldar as nossas prioridades e os nossos valores. Saber que Cristo voltará, irmãos, deve produzir em nós responsabilidade. Jesus vai voltar. O dia de Cristo vai chegar. E nós precisamos ser responsáveis e viver de maneira responsável, não de maneira irresponsável. Isso deve gerar em nós, produzir em nós fidelidade. Nós precisamos ser fiéis até o fim. Saber que Cristo vai voltar precisa produzir em nós santidade. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. O dia de Cristo se aproxima. Não, o pastor falou da segurança da salvação, então eu estou seguro. Não está não. Se você pensa que você pode viver a sua vida do jeito que quer e que você está seguro, ninguém está seguro no pecado, irmão. A segurança da salvação é para aqueles que foram salvos, estão sendo santificados e serão glorificados. Se não há santidade, não há verdadeira salvação. E se não há salvação, ainda permanecemos nos nossos pecados. Saber que Jesus vai voltar precisa produzir responsabilidade, fidelidade e santidade. Paulo ele continua afirmando no verso 11 que a igreja deve estar cheia de fruto de justiça. Ele diz no verso 11, no verso 10, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo. Cheios de fruto de justiça. Veja bem, um crente que foi salvo, que está sendo santificado, que será glorificado, tem fruto. Tem fruto na vida dele. E fruto aqui é bem específico. O caráter está sendo transformado. Frutos de justiça. Veja bem, é importante ressaltar aqui que esse fruto não é autogerado. Somos nós que produzimos ele. Ele é gerado em nós. Ele é gerado em nós pela obra da graça. É mediante Jesus Cristo. O texto é claro, cheios do fruto de justiça
que vem por meio de Jesus Cristo. É porque estamos unidos a Cristo pela graça que nós frutificamos. Não é o fruto que nós geramos pela força do nosso braço. A seiva que nos faz frutificar é o Senhor. Nós estamos ligados à videira. E porque estamos ligados à videira, que é Cristo, nós estamos frutificando. Jesus é a seiva que nos faz frutificar. Lutero, ele diz que as boas obras não fazem um homem cristão. Mas um homem cristão, ele faz boas obras. Um homem cristão, ele faz boas obras. O fruto não faz a árvore. Mas a árvore ela faz o fruto. E ela é conhecida pelo fruto que produz. Através da seiva que é Cristo. Ou seja, uma árvore boa. Uma árvore que está ligada a Cristo. Que está se alimentando de Jesus. Ela está dando frutos de justiça. A árvore é conhecida pelos frutos. Frutos de justiça que estão sendo produzidos. A vida frutífera é a evidência externa de uma obra interna da graça. Sabe o que está refletindo internamente a nossa vida? Aquilo que foi feito no nosso coração. A nossa vida aqui fora reflete o que acontece dentro do nosso coração. É o resultado. Nós estamos apenas externando como o nosso coração está. Se o nosso coração foi alcançado pela graça, se há uma obra interna da graça dentro de nós estamos frutificando em alguma medida. Há em alguma medida frutos na nossa vida. Paulo, ele disse que esperava que eles fossem cheios de fruto de justiça que vem por intermédio de Jesus Cristo. O propósito de tudo isso, do amor, do discernimento, da integridade e dos frutos é um só. Por que Paulo está orando por tudo isso? Para que eles tivessem amor, para que eles tivessem conhecimento, discernimento. Por que Paulo está orando para que eles aprovassem as coisas excelentes? Por que Paulo está fazendo toda essa oração, pedindo sinceridade, pedindo inculpabilidade? Qual o propósito de tudo isso? A glória e o louvor de Deus. É assim que Paulo termina a oração dele. Ele termina com um propósito pelo qual ele está orando. E pelo qual ele está pedindo todas essas coisas. Cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo. Para a glória e louvor de Deus. Esse era o alvo de Paulo. Esse era o propósito da oração de Paulo. Meus irmãos, Deus é o fim último de todas as coisas. Olhe para mim, tudo, exatamente tudo que fazemos precisa ter um alvo, a glória de Deus. Deus precisa ser glorificado com as nossas vidas, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. Dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Esse era o alvo da oração de Paulo, que Deus fosse glorificado. A vida cristã não é antropocêntrica. Não é. Você não é o centro. Você nunca vai ser o centro. Não, você não é o queridinho de Jesus, o centro do coração de Jesus. Você não é o lindo e a linda. Não é. A vida cristã não é sobre isso. Ela não é antropocêntrica. Nós não estamos no centro. A vida cristã não é vivida para que as nossas vontades venham ser satisfeitas. A vida cristã é teocêntrica. Deus está no centro. Tudo deve redundar em glória para Deus. Tudo que fazemos, tudo que pensamos, o fim último das nossas vidas é a glória de Deus. Deus nos criou para que Ele fosse glorificado por meio das nossas vidas. Esse é o fim último de tudo aquilo que fazemos. Que Deus seja sempre glorificado. O seu amor, irmão, ele tem crescido acompanhado por conhecimento bíblico e discernimento espiritual. Essas coisas, essas valias, essas qualidades, elas têm se desenvolvido na sua vida. Você tem crescido em amor, em conhecimento bíblico, em discernimento espiritual. Você tem crescido nessas áreas. Uma segunda pergunta: você tem buscado apenas evitar o pecado ou discernir aquilo que é excelente diante de Deus? Como você vive a sua vida? Regras e preceitos?
Ou você está analisando a sua vida e discernindo: isso que eu vou fazer aqui vai glorificar a Deus, isso que eu vou fazer aqui não vai glorificar a Deus. Eu vou falar algo que eu repito sempre aqui: esse é o nosso filtro maior. O que deixamos e o que deixamos de fazer, o que fazemos e o que deixamos de fazer, passa por esse filtro. Deus está sendo glorificado, eu faço. Deus não está sendo glorificado, eu não faço. Esse é o filtro. Você tem buscado apenas evitar o pecado ou discernir aquilo que é excelente diante de Deus? Quando você toma decisões, as suas decisões, elas têm em vista o dia do Senhor. Você toma decisões tendo em vista que Jesus ele pode voltar amanhã. Você tem ainda esse sentimento? Ou você está dizendo assim: não, Jesus não vai voltar agora. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Vou aproveitar minha vida. O humanismo, irmãos, ele está matando uma boa parte de crentes. Aproveite a sua vida agora. Você só vai viver uma vez. Será? Depois que você morrer, acabou. Não acabou. Nossa vida não acaba depois da morte. Há uma segunda vida. Há uma segunda ressurreição. Quando você toma decisões, essas decisões são tomadas à luz do dia da vinda de Cristo ou focada apenas no momento presente? Vou fazer agora. O que importa é o hoje. O que importa é o agora. O amanhã a Deus pertence. Amanhã eu não sei se eu acordo. Amanhã eu não sei se eu vou estar vivo. Vou fazer o que eu tenho para fazer hoje. Será que nós, como cristãos, vivemos a nossa vida assim? Como se o amanhã fosse só mais um dia e acabou? Como você toma as suas decisões? Os frutos visíveis da sua vida, eles apontam para você? Ou eles apontam para a glória de Deus? Os frutos que você tem produzido, são frutos que estão glorificando a Deus ou eles estão exaltando você? Estão fazendo de você um fariseu, alguém que se vangloria por aquilo que faz? O que os seus frutos dizem? Essas são as 3 marcas da oração de Paulo. Gratidão. Uma oração que é nascida por meio da cooperação no Evangelho. E uma oração que visa o crescimento espiritual. Veja bem, ao olharmos para a oração de Paulo pelos Filipenses, somos chamados a permitir que ela molde a nossa maneira de orar. Essa oração precisa moldar a nossa maneira de orar. Precisa moldar a nossa maneira de enxergar a igreja. E precisa moldar a nossa maneira de viver diante de Deus. Essa oração precisa moldar quem nós somos. Desse texto surgem 5 lições simples, objetivas e profundamente transformadoras para as nossas vidas. 5 lições que surgem desse texto. A primeira delas: a gratidão deve ser o ponto de partida da vida cristã. É ali que a nossa vida começa. É ali que a oração começa. É ali que tudo começa. O ponto de partida da vida cristã é a gratidão. Paulo ele começa agradecendo a Deus antes de qualquer pedido. Isso mostra que a gratidão não depende das circunstâncias favoráveis, porque Paulo estava em muitas circunstâncias adversas. A gratidão não depende das circunstâncias. Um coração moldado pela graça aprende a reconhecer a obra de Deus mesmo em contextos difíceis. E é isso que Paulo está nos ensinando. Num contexto extremamente difícil, ele inicia a sua oração agradecendo. E é ali que a vida cristã começa. O ponto de partida da vida cristã é a gratidão. A segunda lição que esse texto nos ensina, prática, é que a segurança da fé, da nossa fé e da nossa salvação está na fidelidade de Deus, não na força humana. A certeza de Paulo repousa no caráter de Deus que completa aquilo que começou. É ali que está a segurança de Paulo, em um Deus que não deixa a sua obra inacabada. A perseverança cristã não é sustentada pelo desempenho do crente, mas pela constância da graça divina ao longo de toda a caminhada. A terceira lição que esse texto nos ensina é que o crescimento espiritual deve ser o principal alvo da nossa oração. Nós precisamos orar por isso, por crescimento espiritual, por maturidade espiritual. Paulo ora para que o amor da igreja cresça em conhecimento e discernimento. Isso revela que maturidade espiritual não é emoção intensa, mas a capacidade de viver de modo aprovado por Deus, com sabedoria e sensibilidade espiritual. Você precisa orar por isso. Não, é que eu sou muito imaturo espiritualmente, pastor. Então ore. Ore pedindo para que Deus capacite você a amadurecer espiritualmente. Leia as Escrituras.
Se submeta ao que as Escrituras ensinam. É só assim que nós vamos crescer em maturidade. Mas ore para que você cresça em maturidade espiritual. Faça disso um alvo da sua oração, um objetivo diário da sua oração. Uma quarta lição que o texto nos ensina é que uma fé madura sempre produz frutos visíveis. Sempre. Uma fé madura sempre produz frutos visíveis. O fruto da justiça é a evidência concreta de uma vida alcançada pelo Evangelho. Onde Deus está operando, a transformação perceptível no caráter, nas decisões e nos relacionamentos. Veja bem, é perceptível quando Deus está trabalhando na vida de uma pessoa. Isso é visível. Não há como Deus operar na vida de uma pessoa e isso não ficar evidente para quem está na sua volta. Se Deus está operando na vida de uma pessoa, a transformação é perceptível no caráter, nas decisões e nos relacionamentos. E uma quinta e última lição prática que o texto nos ensina é que a vida cristã deve ser vivida à luz do dia de Cristo. Como nós vivemos? Na expectativa, na esperança, na espera de que Cristo está voltando. Vivemos à luz do dia da vinda de Cristo. Toda a oração de Paulo é orientada pela eternidade. Ele olha para o fim, para o dia em que a obra será plenamente revelada. Essa perspectiva molda as prioridades, as escolhas e os valores do presente. Viva desse modo. Viva como se Jesus fosse voltar amanhã, ainda que ele não volte amanhã, nós não sabemos. Mas nós precisamos ter isso em mente. Precisamos recuperar essa visão de que Jesus vai voltar, porque parece que nós perdemos esse tipo de expectativa de que Jesus ele vai voltar. Nós não podemos viver como se Jesus nunca fosse voltar. Porque esse é o modo em que aqueles que não são salvos vivem. Eles são pegos de surpresa. Sabe como os crentes estão vivendo? Vigiando, esperando, aguardando. Como se Cristo fosse vir no outro dia, no próximo dia. Assim nós precisamos viver. Jesus vai voltar. Nós não sabemos como. Mas não é porque nós não sabemos como que nós vamos viver do jeito que nós queremos. Achando que ele não vai vir agora. Não é que Jesus não vai vir, pastor. Ele vai vir quando os meus filhos... Não vai ser nessa geração. Vou viver desse meu jeito aqui. Depois no final eu me arrependo porque o pastor falou que se eu estou salvo, eu estou seguro. Essa não é a mentalidade de um salvo. Um salvo jamais pensa assim. Não, estou seguro, vivo no pecado e depois no final eu me arrependo. Que nem o ladrão da cruz. O ladrão da cruz não é modelo para nós, irmãos. Ele é exceção. Ele foi o único na Bíblia que foi salvo desse jeito. Então não há um modelo ali. Que nós venhamos a ter os nossos olhos voltados para o dia da vinda de Cristo. Que nós venhamos a viver a nossa vida com a expectativa da vinda de Cristo. E que isso molde as nossas prioridades, as nossas escolhas e os nossos valores hoje, no dia presente. Amém, meus irmãos? Se você puder, fique de pé aí comigo.